foi denunciar um crime cometido pelo Flávio Dino. E esse é o Xandá Questão. Esse é o Xandá Questão. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vamos falar sobre o caso que está dominando as redes sociais nos últimos dias, porque agora, nos últimos dias, o Alexandre de Moraes inaugurou uma nova fronteira dentro da história do regime que ele ajuda a comandar. E, Gabriel, presta atenção que eu pulei para a pauta 2, porque eu não entendi porque o João Gabriel botou a pauta dos Estados Unidos antes da pauta de Brasil. Vamos para a pauta de Brasil primeiro. Então eu estou na pauta 2 e pulei a pauta 1. Então eu estava dizendo que o Alexandre de Moraes inaugurou uma nova fronteira dentro da história do regime que ele comanda, né? Mas antes da gente chegar a isso, eu, como sempre eu faço aqui no programa, eu preciso de contextualizar. Porque há mais ou menos uns 5 meses eu compartilhei aqui no Paulo Figueiredo Show o caso de um jornalista, o Luiz Pablo, que tinha feito investigações sobre o Flávio Dino e o Tribunal de Justiça do Maranhão. A reportagem que ele publicou no blog dele tem o seguinte título: exclusivo. Carro pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por sua família em São Luís. E a denúncia que essa reportagem traz, e em outras 2 reportagens, é uma denúncia muito séria. O Flávio Dino e os familiares dele estariam utilizando uma Toyota SW4 blindada pertencente ao Tribunal de Justiça do Maranhão para fins pessoais. E o Flávio Dino não é membro daquele tribunal. Então, o automóvel que deveria servir para fazer segurança institucional do Judiciário do Maranhão e o apoio temporário a autoridades em missão oficial teria sido colocado permanentemente à disposição do Dino em São Luís, com os filhos e esposa, inclusive utilizando o veículo pago pelo contribuinte do Maranhão, ou melhor, como é TJ, pelo contribuinte brasileiro, eu não gosto desse termo contribuinte, pagador de impostos, né? Utilizando isso para deslocamento particular, mesmo quando o Dino sequer estava no Maranhão. E detalhe, o combustível era também pago pelo TJ, ou seja, pago pelos nossos impostos. O questionamento que ele levanta, o jornalista, os questionamentos são muito válidos, né? Qual é o fundamento legal para o uso do veículo do Dino? Quem autorizou a cessão do veículo? Sob qual justificativa os familiares do ministro estão utilizando o carro? E é isso que o jornalista faz, ou deveria fazer. Tem um fato, esse fato é de interesse público, investiga o fato, apura o que precisa ser apurado e relata a história. Tudo isso feito da forma como é feito o jornalismo, de boa fé. Até para o e-mail do Flávio Dino, o presidente do TJ do Maranhão, o Luiz Pablo enviou pedido de explicação. Ainda em novembro, ele publica uma reportagem com o seguinte título: SW4 do TJMA. Segue em uso pela família de Flávio Dino. Autoridades ignoram o pedido de esclarecimento, denunciando que ele não recebeu um retorno sobre os questionamentos dele. Um dia depois, ele fez uma nova publicação afirmando o seguinte: até o momento, nenhuma das autoridades respondeu aos questionamentos apresentados. A reportagem teve acesso ao ofício número blá, 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 expedido pelo Supremo Tribunal Federal em 7 de agosto de 2024, endereçado à Diretoria de Segurança Institucional do TJ do Maranhão. A leitura do documento deixa evidente que não há autorização para a entrega permanente de veículo oficial, tampouco para que familiares do ministro utilizem o carro em atividades particulares na capital maranhense. Ainda assim, imagens obtidas pelo site Luiz Pablo mostram que a SW4 do TJ do Maranhão é utilizada de forma cotidiana pela família do ministro, mesmo quando ele não se encontra no Maranhão em deslocamentos que não guardam relação com a segurança institucional. A justificativa citada no ofício, a resolução do CNJ número 435/2021, reforça ainda mais as inconsistências. A norma trata da segurança institucional do Poder Judiciário e prevê emprego excepcional de recursos apenas em situações de risco real ou potencial para magistrados ou seus familiares. O documento do STF não menciona qualquer quadro de ameaça, risco ou necessidade extraordinária, o que seria condição essencial para o pedido de cooperação. Em outras palavras, ele pegou o Dino no pulo, de maneira ilegal, usando de maneira ilegal, um veículo que deveria servir ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Mas no Brasil, quando você pega
um ministro do STF, um dos marajás, como chamava o Collor, cometendo uma ilegalidade, o que, obviamente, não é nada incomum, já que eles são todos, não todos, quase todos bandidos. Quem se ferra num caso desse não é o ministro que está cometendo a ilegalidade, mas você que pegou ele na ilegalidade. Por isso, em vez de investigar o Flávio Dino, que era o que se esperava, uma vez que ele estava cometendo a ilegalidade, em dezembro do ano passado, o STF resolveu investigar o Luiz Pablo por crime de perseguição. Como era de se esperar, Paulo Gonet, o apóstata, concordou com Zanin, que estava responsável pelo caso, e entendeu que tinha conexão com o inquérito das fake news. E assim, por prevenção, o inquérito foi parar na mão de quem? Ora, o líder supremo do Xandaquistão, Alexandre de Moraes. Desde então, o Alexandre já determinou busca e apreensão contra esse jornalista. O cara foi interrogado pela Polícia Federal e depois de conseguir o que ele queria, o Alexandre devolveu o computador e o celular do Luiz Pablo. Mas é aqui que a coisa piora. Deixa eu dar um gole d'água. Se pergunte o seguinte: qual seria o interesse do Alexandre em analisar, em investigar o computador e o celular do jornalista que investigava o crime cometido pelo Flávio Dino? Ambos obtidos em uma operação ilegal. O interesse começa a ficar claro quando você liga os pontos. Veja, depois dessa história, o STF deu início a um procedimento de investigação de vazamento de informações envolvendo o Flávio Dino. Nesse contexto, em posse do computador e do celular do Luiz Pablo, é que o Alexandre conseguiu o que ele queria: saber quem era a fonte do jornalista. Ou seja, quem havia entregado os crimes do Flávio Dino, que ninguém deveria descobrir. É isso que você está ouvindo. O ministro do Supremo Tribunal Federal ordenou uma busca e apreensão ilegal contra um jornalista com o intuito de descobrir quem era a fonte de uma reportagem que ele publicou e que prejudicaria um colega do tribunal, um parceiro no tribunal, alguém que vota com ele em basicamente tudo no tribunal. Não só isso, como também ordenou ontem o cumprimento de outro mandado de busca e apreensão, dessa vez contra o ex-secretário do Maranhão, Raimundo Soares Coutrin, apontado como a fonte de informação que comprometia o Dino, além de outro homem citado na investigação. Segundo a Polícia Federal, ele cometeu o grave crime de fornecer imagens e informações usadas nas reportagens publicadas pelo Luiz Pablo. Ou seja, o crime dele foi denunciar um crime cometido pelo Flávio Dino. E esse é o Xandaquistão. Esse é o Xandaquistão. Por que a gente chama de Xandaquistão? Porque a Constituição brasileira, aliás, isso antecede a Constituição brasileira, isso é um direito sagrado em todo o Ocidente, a garantia do sigilo da fonte, que no Brasil pode ser anulada e suspensa por conveniência pessoal com uma decisão judicial monocrática do Xandão. Agora, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: sem sigilo da fonte, meu amigo, não tem jornalista que possa exercer a sua profissão. Sem sigilo de fonte não há jornalismo. Mas essa é uma escalada que começou há muito tempo. Há muito tempo. Quem se fingir surpreso agora... Ai, meu Deus, agora isso é inaceitável. Eu digo a você, se alguém achou isso inaceitável e ficou calado antes, essa pessoa ou é imbecil, ou é mal intencionada, ou os dois. Ora, em 2019, o Alexandre determinou que a revista Cruzoé e o Antagonista retirassem do ar a reportagem Um Amigo do Meu Pai, que tratava de uma referência feita pelo Marcelo Debrecht a outro colega do Alexandre, ao Dias Toffoli. Antes de qualquer apuração, ele mandou derrubar a reportagem dizendo que o conteúdo dela era falso. Isso foi em 2019. De lá para cá,
A gente viu a perseguição a jornalistas que se opõem às ilegalidades do regime. Tivemos jornalistas exilados nos Estados Unidos, jornalistas exilados na Europa. Tivemos redes de televisão censuradas. Agora a Jovem Pan finge que nunca foi censurada, mas todos os editoriais da Jovem Pan falando sobre a censura deles ainda estão no ar. Tivemos jornalistas com seus direitos constitucionais violados. E tudo isso com apoio explícito da imprensa. Apoio explícito da imprensa. Tivemos bens de jornalistas bloqueados. Quantas buscas e... Quem falou alguma coisa quando Terça Livre sofreu busca e apreensão? Alguém falou alguma coisa? Eu não vi. Todos esses jornalistas agora, eu não vi ninguém reclamando. Todos esses que agora querem pagar de santo. Por isso que é tão hipócrita a nota, a imprensa da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que na semana passada estava pedindo para me censurar. Assinada também pela Associação Nacional de Jornais e Associação Nacional de Editores de Revistas. Olha essa notinha de bosta. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, e a Associação Nacional de Editores de Revistas, a ANE, manifesta profunda preocupação com a autorização de busca e apreensão contra o ex-secretário de Assuntos Legislativos do Maranhão, Ramundo Coutrin, apontado como a fonte do jornalista Luiz Pablo, que publicara em seu blog de notícias sobre o suposto... Calma que é jornalista Luiz... Essa parte é muito boa, eu só percebi agora. Jornalista Luiz Pablo, que publicara em seu blog de notícias. Peraí. Porra, eu só quero entender o seguinte, rapidamente, Alberto. Por que o Luiz Pablo, que publica notícias no seu blog, é um jornalista, e o Paulo Figueiredo, que não tem blog, é blogueiro? Eu só queria um rápido esclarecimento a respeito disso. Mas, pois bem, apontado como fonte do jornalista Luiz Pablo, que publicara em seu blog de notícias sobre o suposto uso de automóveis do Tribunal de Justiça do Estado por familiares do ministro do STF, Flávio Dino. O jornalista já havia sido alvo de quebra de sigilo em março, após publicar as informações. Repara como eles falam assim, suposto uso. Não é, o uso não é suposto. O uso é factual, não é suposto. Não há uma suposição do uso. O uso de automóveis do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão por familiares do ministro do STF, Flávio Dino, é factual, não é suposto. É chato ter que ensinar jornalista o que é suposto ou não suposto, né? O que você pode discutir é quais são as justificativas, mas o uso não é suposto. Aberto. A busca e apreensão eles continuam a nota, contra o secretário foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes após solicitação da Polícia Federal e endossada pela Procuradoria-Geral da República. Ações judiciais que quebram o sigilo da fonte não têm amparo constitucional e abrem precedentes que ameaçam a liberdade de imprensa amparada pela Constituição de 88. O artigo 5º, inciso 14º, diz taxativamente que é resguardado o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional. Casos de questionamentos à reportagem devem ser tratados dentro da lei que prevê direitos de resposta e indenizações. A violação do sigilo do profissional e de suas fontes leva a intimidações contra a imprensa que não condizem com o Estado Democrático de Direito e o livre exercício do jornalismo. Brasília, 11 de agosto de 2026, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, Associação Nacional de Editores de Revistas, ANER, Associação Nacional de Jornais, ANJ. Dá para fazer uma reportagem, né? Atenção! Urgente! Se fosse o Space Puberdade, botava uma sirenezinha e botava urgente! A ABERT, a ANER e a ANJ dizem que Alexandre de Moraes violou a Constituição. Porra! Parabéns! Prêmio Rubens Barrichello de jornalismo. Só 7 anos de atraso. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa.
Ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.